Só para avisar, esse vídeo é um vídeo de bastidor dos meus estudos para fazer as mentorias com as famílias. E qual é o assunto? Uso de IA para estudar. Você, pai, não deixa seu filho usar IA nos estudos? E você, professor, também não deixa? Por quê? Vocês têm medo que eles não aprendam? Então, nesse vídeo, eu vou dizer que o problema não está com a IA. Está na orientação de como usar a IA. Fica comigo, assiste até o final e veja as IAs de outra forma. Sabe por que você, pai e mãe, não quer que seu filho use nenhuma IA para estudar? Porque você tem medo que ele, usando uma IA, não aprenda. Só que ele só não vai aprender se você não souber ensiná-lo a usar. E você, professor, tem medo que o seu aluno não aprenda porque usa a IA? De novo, o problema não está na IA. O problema está na forma como os professores usam a IA na aprendizagem. E se você não usa e não deixa usar, os alunos vão encontrar uma forma de fazer os trabalhos utilizando-as e de forma errada. E aí você vai ficar chateado com o resultado que vai chegar. O que precisamos fazer é ensinar os alunos e os nossos filhos a utilizar a inteligência artificial da melhor maneira possível. Mas quem vai fazer isso é você. Quando você dá as orientações corretas, tanto para a pesquisa como para a utilização das inteligências artificiais na execução das tarefas. Muita gente tem usado o ChatGPT. Eu, particularmente, não gosto muito, porque ele traz muitas falhas. Se você não domina o conteúdo que você pede para ele, os erros aparecem. Mas tem uma ferramenta que eu vou apresentar para vocês que é muito legal, porque ela é alimentada por você. E isso já elimina um pouco do risco de trazer informação equivocada. Então, vamos lá. Lembrando que isso aqui é um bastidor, tá? Eu encontrei essa ferramenta que chama Notebook LM da Google. E por que eu acho ela interessante? Melhor até que o ChatGPT. Porque nela eu consigo colocar as informações que eu tenho, as informações que eu preciso estudar, tanto com o meu aluno como com o meu paciente, e eu oriento os pais, no caso. Eu coloco os conteúdos, os materiais, tanto os que a escola mandou como os extras que eu posso procurar na internet, eu coloco tudo aqui. E a partir dessa informação que eu coloco, a inteligência artificial ela vai montar para mim algumas coisas bem interessantes que eu vou mostrar para vocês agora. Então, por exemplo, eu coloquei essa informação aqui, eu criei esse notebook aqui, que é Estudos do Nosso Planeta. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma fonte, que aqui é selecionar fontes, que é onde você vai buscar lá no seu computador o que você tem. Ou você pega no seu Drive, ou você pega algum vídeo, ou você pega alguma imagem, você pode pegar algum livro, você pode pegar um texto. Então, qualquer informação que você tenha sobre um assunto que vocês querem estudar, você coloca aqui. Para esse exemplo, eu coloquei só um, que era uma fonte só, que falava sobre os estudos do planeta. Quando eu coloco essa fonte, a IA lê o material e cria um breve resumo, como ele criou aqui. Nesse resumo, o que ele faz, que é uma visão geral, né, de tudo, ele pega e coloca palavras-chave que estão em negrito. Depois disso, ele coloca aqui, ó, comece a digitar. Esse aqui é um espaço de conversa com a IA, que você pode fazer perguntas, pedir para incluir mais informações, te ajudar a entender partes que você não entendeu. E aqui atrás está escrito assim, salvar a nota. Então, você salva quando você acrescenta. Quando você não tem nada para perguntar, a própria ferramenta, né, a própria inteligência artificial, ela coloca alguma dica para você acrescentar no seu conteúdo, como os movimentos da Terra influenciam o dia e a noite e a vida no planeta. Então, ela coloca essa pergunta para você, porque provavelmente nesse assunto não veio, mas aí ela percebe que tem assuntos colaterais que você pode estudar. Então, ela vai ampliando isso daqui e aí você vai salvando essas notas. Além disso, o que mais que ela tem? Ela tem a possibilidade de fazer o resumo desse material aqui em áudio,
o resumo desse material, desses materiais que você coloca em vídeo. Tem como fazer mapa mental, tem como fazer um relatório e tem como fazer cartões didáticos, que são perguntas e que quando você clica, vira e tem a resposta. E testes. Eu vou mostrar para vocês 2 ferramentas que eu fiz com esse material. O primeiro foi o mapa mental, que está aqui para vocês verem. Então, ele cria um mapa mental, então vem a palavra-chave, depois tudo que está relacionado a ela. Dentro disso, você vai clicando e vai abrindo. Então, quais são as características gerais do nosso planeta? É o Sol e a Terra. A Terra é um planeta, gira ao redor do Sol, que é uma estrela. O Sol aparece maior por estar muito próximo e demais estrelas estão muito longe. Então, ele vai fazendo um resumo daquilo que tem lá naquele material. E isso vai acontecer em cada caixinha dessa que você está observando aqui. Tudo bem? E aqui você pode baixar esse mapa mental e salvar. Além disso, saí. Eu pedi para ele fazer um questionário. Eu quero que vocês olhem o questionário, que interessante que ficou, para vocês terem uma ideia do quanto essa ferramenta ela é interessante e pode ajudar em casa. Então, ele fez 10 perguntas. Então, por exemplo, de acordo com o texto, por que o Sol parece ser muito maior do que as outras estrelas no céu? E aí vem as alternativas, porque ele está muito próximo da Terra, porque a atmosfera funciona como uma lente de aumento, porque ele é uma estrela mais quente do universo, porque é a única estrela dos planetas. E junto com isso vem uma dica. Então, pense como a distância afeta a percepção do tamanho de um objeto. Aí eu pego e respondo assim. É porque eu acho que a Terra funciona como uma lente. A minha resposta está certa. E a minha resposta, na verdade, está errada. Né? Por quê? Não é bem isso. E aí ele coloca qual é a alternativa certa e explica por quê. Então, ele dá uma devolutiva. Então, essas são apenas duas das ferramentas que eu peguei dessa inteligência artificial para explicar para você o quanto essa ferramenta ela pode ajudar. E aí, o que você faz depois que você utiliza a inteligência artificial? E agora, pais, como é que você pode pegar uma inteligência artificial e tê-la não como ferramenta de fim, mas uma ferramenta de meio? Você pode autorizar a criança ou adolescente a fazer uma atividade na inteligência artificial, desde que o resultado que venha dessa inteligência artificial seja o ponto de partida para discussões, para conversas, para a produção de novos textos, para a produção de uma brincadeira de perguntas e respostas, e assim por diante, para que você faça com que essa criança e adolescente manifeste para você aquilo que ela aprendeu utilizando a inteligência artificial. E professores, vamos usar a IA como uma ferramenta de meio e não uma ferramenta de fim. Então, o problema está quando você pede para o aluno fazer um resumo de um livro e ele chega com um resumo feito nitidamente pela IA. Isso já aconteceu comigo. E aí, quando eu questiono a maneira como está escrito, mesmo que ele coloque, faça um texto como um aluno de 7º ano, faça um texto como um aluno de 9º ano. Eu conheço a linguagem do meu aluno. Então, mesmo que ele peça para a IA fazer nessas condições, eu vou perceber que ele usou a IA. Então, isso vira fim. Agora, quando vira meio, o que eu faço? Eu peço para ele fazer em sala de aula um resumo sobre um texto. Depois eu mando para casa que ele faça um resumo com o uso da IA. E aí, na próxima aula, eu pego e falo para ele, compare os 2 resumos. Veja que informações a IA trouxe que o seu não tem. E quais foram os erros que você cometeu que a IA pode te ajudar. E depois disso, eu ainda posso pedir para ele escrever um 3º texto, utilizando tanto as informações da IA, como as próprias informações que ele teve. Então, o uso da IA como ferramenta de meio é positiva. O problema é como é que você está orientando esse uso. E se você gostou desse bastidor em que eu falo um pouquinho sobre o uso de IA, tanto em casa como na escola, comenta aqui. Aprendi alguma coisa sobre IA. E aí eu te mando algumas dicas de uso de IA para que você possa coordenar, tanto em casa como na escola, o uso mais acertado dessa ferramenta. E aproveita, curte, comenta
e compartilha com alguém que você acha que precisa aprender um pouquinho mais sobre a IA e não ter medo delas.